A questão da educação, mesma coisa, né? Crianças de 0 a 3 anos, são 3 milhões em creche no Brasil. E a garotada hoje em dia vai mais em escola pública, mais em troca da merenda escolar, do que em troca de conhecimento. Assim sendo, né? Temos essa preocupação, temos que ter essa preocupação e não ficarmos, prezada presidente Roseli Freitas, ficamos aqui sendo agendados pelo Poder Executivo do que devemos votar, o que devemos aprovar ou não aprovar, ou agendados pela própria imprensa, cada um de nós sempre correndo da imprensa. Quando ligam um repórter para nós, né, muitos até se preocupam, porque será que tem contra mim? Que estamos sempre expostos a ações do Executivo, às vezes para manter até o nosso mandato, mas que não dá independência para que o Executivo realmente, independência para que o Legislativo realmente trabalhe para um país melhor. E o grande medo que eu tenho no Brasil atualmente, com as políticas que se adotam aqui, como temos aqui o deputado Quartiero, chegado agora de Roraima, que foi um defensor contra a demarcação da Raposa Serra do Sol, da maneira como foi proposta pelo governo do PT, como com toda certeza foi contra a demarcação da reserva Yanomami, como proposta no governo anterior. Estamos deixando lá, além de água potável, reservas minerais, reservas de gás e biodiversidade, grandes espaços vazios, que potência do primeiro mundo, que tem bilhões de habitantes e são nucleares, possam um dia vir ocupar esse espaço que nós aqui estamos deixando em aberto. E a grande preocupação minha também, senhor presidente, é com a questão da democracia. Este governo que está aí, o anterior, não tem preocupação com democracia ou com o país. A preocupação é perpetuar-se no poder. E fiquei preocupado com outro lado lido aqui, na mesa há poucos momentos atrás, sobre uma comissão especial para tratar da reforma política. Eu entendo, meus senhores, se o governo aprovar aqui, numa reforma política, uma proposta como lista fechada, imagine em 2014 Lula candidato a presidente. Pelo que tudo indica, né, pelo carisma que ele deixou, com toda certeza ele vai ser reeleito. Mas ele pode pedir voto para deputado federal no 13, na lista 13 em cada estado. E eles poderão botar, com essa reforma política, no mínimo 300 aqui dentro. A mesma coisa no tocante ao voto facultativo, por quê? Os eleitores carecidos, dado a carga negativa contra o Congresso, a tendência é não votar. Em eles não votando, vai comparecer maciçamente, como sempre comparece, os beneficiados do Bolsa Família. E o PT pode botar 300 deputados aqui dentro. E daí, eles podem criar aqui um sistema semelhante ao Hugo Chávez, um sistema consultivo, plebiscitário, onde tudo vai ser aprovado aqui dentro. Depois dessa aprovada uma própria emenda à Constituição sobre plebiscito, tudo pode passar. Uma previdência universal, um desarmamento amplo e geral da população, um imposto de renda progressivo e por aí afora. E, senhor presidente, nesses 10 minutos que me restam aqui, uma grande preocupação dos militares é a questão da tal comissão da verdade. Os militares querem a verdade. A verdade está para... Eu digo que a fé está para o cristão, como a verdade está para os militares. Mas não uma comissão imposta, como essa, onde os 7 integrantes serão designados pela Presidente da República. Nós não podemos aceitar isso aí. Mais ainda, senhor presidente, diz lá que a composição dessa comissão será composta por brasileiros de reconhecida conduta ética. E é o presidente do PT, a presidente Dilma, que vai indicar. Não podemos esquecer que em 2000 o Lula afirmou que Fidel Castro é um exemplo superior de conduta ética. Diz ainda no projeto que esses integrantes, eles têm que ser identificados com a defesa da democracia. Lula também, em 2005, disse que na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. Então, com essa gente, que nós vamos aceitar uma comissão dita da verdade para humilhar os militares que tanto serviço prestaram ao país desde a criação do Exército, em especial em 64, que eu quero aqui fazer a leitura de algumas manchetes de jornais de 1º, 2, 3 e 4 de abril de 1964, para mostrar um pouquinho, não para vocês que estão aqui, porque vocês têm uma biblioteca à disposição e muitos conhecem a história do que foi 64. Mas o nosso jovem que está nos assistindo, que não tem noção do que foi,
e está apenas impregnado com a palavra ditadura em sua cabeça, com tortura, com desaparecimentos e por aí fora. Olha o que diz a manchete do Jornal do Brasil de 1º de abril de 64. Desde ontem se instalou no país a verdadeira legalidade. O Globo, 2 de abril de 2004. Salvos da comunização que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram dos seus inimigos. O dia 2 de abril de 64, a população de Copacabana saiu às ruas em verdadeiro carnaval, saudando as tropas do Exército. A combativa tribuna da imprensa, 2 de abril também, escorraçado, amordaçado e acovardado, deixou o poder como imperativo de legítima vontade popular o senhor João Goulart, infame líder dos comuno-carreiristas, negocistas, sindicalistas. O Globo, de 4 de abril de 64, ressurge a democracia, vive a nação dias gloriosos. Jornal do Brasil, 1º de abril, aqui acusamos o senhor João Goulart de crime de lesa pátria. Correio da Manhã, 2 de abril, Lacerda anuncia a volta do país à democracia. O Globo, 5 de abril, a Revolução Democrática antecedeu em um mês a Revolução Comunista. Está mais do que claro que os militares evitaram que nós fôssemos nos transformássemos numa Cuba. Continuando, Estado de Minas. Os militares não deverão estarilhar suas armas antes que emudeçam as vozes da corrupção e da traição à pátria, que infelizmente não foi feito. Jornal do Brasil. Ponce de Miranda diz que as Forças Armadas violaram a Constituição para poder salvá-las. Jornal do Brasil, 18 de abril. Castelo Branco garante o funcionamento da justiça. É sinal que ela não funcionava. O Brasil vivia uma barbúrdia. E digo mais, o primeiro parágrafo do editorial do jornal o Globo, assinado por Roberto Marinho, no dia 7 de outubro de 84, diz o seguinte: participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Hoje parece que estamos vivendo situação pior do que essa. E voltando à Comissão da Verdade, a dita Comissão da Verdade define que tipo de crimes eles querem apurar. Eles querem apurar torturas, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Não quer apurar a dita Comissão da Verdade, que o PT tem medo da verdade. Não quer apurar sequestro, em especial de autoridades internacionais, com o embaixador americano, praticado por Frank Martins e Gabeira, de forma secundária, mas participou. Atentados à bomba, como no aeroporto de Guararapes, que matou um jornalista e um almirante. Como em São Paulo, no QG do 2º Exército, que matou o soldado Mário Cosel Filho. Como latrocínios praticado por ministro do governo, Carlos Mink. Como justiçamentos no Araguaia, onde inclusive, nós temos 11 justiçados pelo grupo de PCdoB no Araguaia, que inclusive os militares, ao aniquilar a guerrilha, evitaram que lá se transformasse numa Farc. Dinheiro recebido de Cuba, ou seja, Cuba, com dólares recebidos da União Soviética, financiava a luta armada no Brasil. Ou seja, só para quem é desprovido de inteligência, pode um dia acreditar que Cuba queria impor uma democracia em nosso país? Assaltos a banco. Eles, o pessoal do PT, não quer apurar o caso Celso Daniel. Sequestro, tortura e execução. Fato esse conhecido por todos nós, ocorrido em Santo André. Assim sendo, senhor presidente, o apoio que a gente pede aos parlamentares é participar da elaboração do projeto da Comissão da Verdade, que tenhamos lá também integrantes do clube militar, do clube da aeronáutica e do clube naval. Porque essa comissão, inclusive, ela passa a ter mais poderes que uma CPI. E para concluir, senhora presidente, não vou passar do meu tempo não. A grande preocupação, eu vou agora pegar aí o repique do Haroldo de Oliveira e dizer que Karl Marx dizia que ia comprar da burguesia a corda para enforcá-la. E eu digo, se nós não abrirmos os olhos, o PT vai comprar aqui no Congresso Nacional a reforma política para expurgar daqui
os integrantes do PP, meu partido, do Demo, do DEM, do PMDB, do PR, sobre a reforma política, que é uma grande preocupação que tem sido de todos nessa casa aqui. Não deixamos aprovar o que o governo quer. Caso contrário, eles vão impor a ditadura do proletariado pelo voto aqui dentro.